A rejeição pode levar à íntima comunhão com Deus. Esse tema é um tema muito atual, porque muitas pessoas estão isoladas sem ter uma verdadeira comunhão. E comunhão é uma coisa que Deus quer ter. Deus quer ter comunhão com o homem, Deus quer que todos vivam em comunhão, mas é um fato que não é de prática. Por quê? Porque as pessoas estão cada dia mais isoladas nas suas filosofias, nas suas formas de pensar, e isto leva a um isolamento e a um desprezo. E isto está acontecendo em toda a face da terra, e desde o princípio há esse princípio de isolar, de não ter comunhão. Nós vemos muitas passagens bíblicas sobre esse tema e nós temos essa evidência hoje nos nossos dias. E no Salmo de número 27 e o versículo 10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me desprezassem, o Senhor me recolheria. Veja só que este tema é muito maravilhoso, porque nós vemos que é um assunto atual, um assunto que desde da criação do homem, a comunhão não foi uma coisa fácil. Deus queria ter comunhão com Adão. Caim e Abel não conseguiu ter comunhão entre si, mas o Senhor Jesus, ele veio para que os nossos pecados fossem perdoados e que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Esse é o princípio divino. Porém, não é uma coisa fácil duas pessoas conviverem sobre os mesmos propósitos. Mas o propósito de Deus é que nós tenhamos comunhão uns com os outros, que pensemos a mesma coisa, que falamos a mesma coisa. Mas quando há o desprezo por alguns fatos de divergência, o Senhor não vai te desamparar. O Senhor vai fazer com que você se aproxime dele. E uma coisa super importante: quando você for desprezado, você vai se aproximar de Deus e esta comunhão vai fazer de você ter uma íntima comunhão com Deus. E nessa íntima comunhão com Deus, você vai começando a sentir a presença de Deus, porque aí você não vai estar mais confiando em homens, em pessoas, mas você vai estar confiando no Senhor dos Exércitos. E então você começará a viver, a sentir a presença do Senhor. Jesus foi para o deserto. Muitas pessoas precisam ir para o deserto para que possa ter comunhão vertical com o Pai. Porque quando se trata de comunhão horizontal uns com os outros, já se torna um pouco difícil. Mas quando nós começamos a ter comunhão com Deus, a nossa comunhão horizontal vai começar a melhorar, porque o Senhor vai ser o princípio desta pessoa. E Deus quer fazer de você um vencedor nesta área, que você tenha comunhão uns com os outros e tenha íntima comunhão com Deus.